Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso Controle Cidadão. Na aula de hoje, vamos entender mais sobre a transparência e como ela se efetiva no controle das contas públicas. Também vamos discutir sobre as medidas de transparência e como elas modificaram o panorama da administração pública no Brasil. Os estados modernos contam com a intervenção do governo na economia. Acompanhe agora o comentário do professor Gustavo Feitosa, que explica como esse processo nos leva a pensar nos mecanismos de transparência. A reconstrução dos países após a Segunda Guerra Mundial envolveu a implementação de intensas políticas de redistribuição da riqueza e regulação e intervenção macroeconômica. Essas intervenções na economia e essas políticas implicaram na criação de sistemas de apoio e amparo social com maior investimento em educação, saúde, assistência social, entre outros aspectos. Essas políticas foram fortemente positivas na reconstrução da Europa. No entanto, no fim dos anos 70 e nos anos 80, houve uma série de críticas sobre o impacto dessas políticas na economia. Acreditava-se, defendia-se que essas intervenções econômicas estariam reduzindo a competitividade econômica dos países europeus. Uma série de políticas econômicas, uma série de planos foram utilizadas para desregulamentar e reduzir a intervenção do Estado na economia europeia após os anos 70 e após os anos 80. Isso colocou na pauta de discussão europeia a criação de reformas estatais, de reformas administrativas. E essa ideia de reforma administrativa e de reforma do Estado se propagou para o mundo inteiro, boa parte delas atribuídas ao que nós chamamos de políticas neoliberais. No campo das reformas do Estado, existe uma série de temas que são colocados como temas centrais de discussão. Transparência, accountability, combate à corrupção, são aspectos centrais de todas essas reformas. E todas essas reformas repercutem numa questão fundamental para todos nós, que é a prestação de serviços públicos ao cidadão. A ideia geral do fascículo é discutir, refletir sobre as transformações do Estado que visem ampliar a transparência, a participação do cidadão, o controle do cidadão e que, de uma forma ou de outra, reduzam a corrupção e melhorem a eficiência do Estado. Você sabe o que é governança e accountability? Vamos explicar agora esses dois conceitos importantes para a administração pública. A compreensão dos processos de gestão do Estado, de atuação do Estado, implicam na reflexão sobre dois conceitos, o conceito de governança e accountability. A governança muitas vezes é associada à ideia de atuação do Estado, de governo do Estado, de gestão do Estado, mas ela, na verdade, é um conceito muito mais amplo, que incorpora uma reflexão sobre os processos decisórios que levam à atuação do Estado, a participação de atores políticos dentro e fora do próprio Estado e aos processos internos de gestão dessa máquina pública na realização de serviços públicos. O conceito de accountability representa um dos elementos mais importantes na atuação de um Estado moderno e democrático. A ideia de accountability envolve uma abertura, uma transparência de toda a atuação do Estado, não apenas no que diz respeito ao seu gasto, mas na conduta ética dos seus participantes, dos seus servidores, dos agentes públicos. A ideia é que o Estado precisa prestar contas dos seus atos, que os gestores públicos e que as instituições precisam prestar contas. E a prestação de contas, ela implica não apenas um controle do gasto, mas na compreensão de que o olhar externo, o olhar da sociedade, o olhar dos órgãos de controle vai favorecer uma melhor eficiência, uma valorização da qualidade da atuação desse Estado. Apenas um Estado que é acompanhado, verificado, estudado, analisado, discutido publicamente é capaz de compreender os seus erros, aprimorar a sua função e prestar serviços públicos cada vez mais eficientes, cada vez mais compatíveis com os direitos dos indivíduos, dos cidadãos.
A ideia de administração pública, em termos amplos, abrange todas as operações que têm como propósito a realização ou o cumprimento dos desígnios públicos. Aumentar a transparência é um dos desafios das administrações públicas na atualidade. Esse é um dos requisitos do controle social sobre as ações do Estado. Veja por quê no comentário do professor Gustavo Feitosa. O termo transparência não encontra previsão expressa na Constituição brasileira. A ideia de transparência na atuação do Estado está relacionada a princípios como eficiência e publicidade. A transparência implica em uma busca permanente do Estado de abrir o seu funcionamento, abrir as suas contas, abrir os seus atos para o controle externo, para o olhar externo. A ideia de transparência vai favorecer a criação de instrumentos, como a Lei de Acesso à Informação de 2011, que regulamenta a ideia de que todo cidadão tem direito de obter as informações relacionadas à atuação do Estado. Quanto mais transparente, quanto mais acesso o cidadão tem, mais fácil, mais ágil é o controle desse cidadão sobre o funcionamento do Estado. A ideia de transparência está relacionada à atuação do cidadão no controle da atuação do Estado e dos gestores públicos. Mas não implica apenas nisso, porque nós temos várias instituições de controle atuando. Nós temos também instituições como os meios de comunicação, a mídia, o jornalismo, as organizações, as ONGs, ou seja, a ideia de transparência favorece a presença constante de vários representantes da sociedade civil, vários representantes das instituições públicas que vão vigiar, supervisionar, controlar, analisar, favorecer a transformação desse Estado em algo melhor, em algo mais eficiente. Essa transparência permite que atos sejam anulados, atos sejam revisados e boa parte daquilo que ficaria escondido sob o manto do silêncio típico das ditaduras, dos regimes autoritários, permite que isso seja superado na lógica de que a democracia implica em transparência. Os sistemas de controle da administração pública têm grande importância no mundo contemporâneo. Vamos entender melhor como esses sistemas funcionam. Os sistemas de controle da administração pública normalmente são vistos pelas pessoas como instrumentos de fiscalização sobre o gasto público. No entanto, existe uma função muito mais ampla desses sistemas de controle que está relacionada, em sentido muito amplo, à qualidade, à eficácia, à eficiência da administração. Não se trata apenas de controlar o gasto e combater, por exemplo, a corrupção ou o mau uso do dinheiro público, mas de analisar e compreender se realmente as funções estatais estão sendo realizadas conforme a previsão constitucional ou legal. Esses órgãos de controle precisam identificar se aquilo que está previsto na lei, se aquilo que está previsto na Constituição, se aquilo que é função de determinadas instituições está sendo realizado a contento. Dois grandes tipos de controle são identificados no sistema brasileiro: os controles internos e os controles externos. Um exemplo muito típico do controle interno é a CGU, Controladoria Geral da União. Esse sistema de controle interno vai atuar dentro da administração pública federal, verificando se a conduta dos agentes respeita os princípios constitucionais e a legislação, buscando combater vícios, combater ilícitos, mas também buscando encontrar mecanismos que aprimorem e qualifiquem a atuação dessa administração pública federal. Um exemplo de controle externo é o Tribunal de Contas da União, TCU. O TCU realiza também funções importantíssimas de controle de gasto, de verificação se há abuso, se há corrupção, etc. Mas esse TCU também atua verificando se a atuação estatal ocorre de maneira adequada, se atua em função dos princípios constitucionais, se atua em respeito à legislação, se a maneira como o Estado atua é a maneira mais eficaz, a maneira que cumpre melhor os direitos do cidadão. Então, esses dois controles são complementares, atuam de maneira constante, buscando sempre o aprimoramento da função do Estado. Quando se fala em controle social da administração pública, o conceito de corrupção é fundamental.
o professor Gustavo Feitosa nos ajuda a entender o fenômeno da corrupção. A corrupção é um dos fenômenos mais constantes, presentes em todos os estados. Não interessa em qual país, não interessa em qual região e não interessa em qual época. Ela é uma constante da administração do Estado. A compreensão sobre o que é a corrupção envolve um conceito muito amplo, que pode ter repercussões legais penais, com conceitos mais estritos previstos na legislação criminal e conceitos relacionados à ética na política, compreensões sociológicas, culturais, etc. O conceito mais comum que nós utilizamos é um conceito associado ao direito penal, associado a um crime, ao uso do dinheiro público ou mau uso do dinheiro público, num tipo de relação danosa entre agentes públicos e agentes privados. Nesse conceito, um dos elementos mais importantes para entender a corrupção é a relação entre o público e o privado. Corrupção, como regra geral, envolve a apropriação de recursos públicos na relação entre agentes públicos favorecendo entes privados. Existe aí uma relação de troca em que dinheiro, favores, outras formas de favorecimento são intercambiadas entre um agente privado e um agente público, visando um interesse que não é o interesse geral, que não é o interesse público, mas o interesse particular. Essa corrupção pode envolver uma pequena corrupção, entre aspas, aquela corrupção cotidiana de um fiscal que recebe propina, de um agente público que recebe dinheiro ou favores para realizar pequenas intervenções, liberações, ações dentro de um órgão administrativo, ou uma grande corrupção sistêmica que envolve grandes valores, vários agentes públicos, grandes obras. A repercussão dessa pequena ou dessa grande corrupção varia muito. Em geral, a pequena corrupção ela tem uma repercussão menor na prestação dos serviços públicos em geral, mas ela tem um efeito direto sobre a percepção do indivíduo em relação ao Estado. A pequena corrupção gera um descrédito direto na atuação do Estado, gera um tipo de relação do indivíduo com o Estado que vai repercutindo negativamente a longo prazo de maneira sistêmica. O sujeito que busca um órgão público e que acredita que esse órgão público é movido à pequena corrupção, vai sempre acreditar que se ele não se envolver, que se ele não oferecer algum tipo de favor ou propina, dificilmente ele vai receber a prestação de um serviço público adequado. Já a grande corrupção, ela produz efeitos sistêmicos muito danosos e também deslegitima a atuação desse Estado. Ela desvia recursos, ela diminui a eficiência pública, diminui a eficiência do gasto público e produz um efeito sistêmico muito grave, principalmente sobre a economia. Os agentes privados passam a enxergar a atuação nesse sistema considerando a corrupção como um fator determinante na decisão sobre quais serão seus investimentos. Tanto um como o outro têm efeitos de longo prazo e precisam ser combatidos, mas com ferramentas diferentes. A visibilidade da ética pública fez com que ela deixasse de ser vista apenas como um problema social e passasse a ser vista também como uma ameaça à ordem econômica. Vamos entender por quê. A ideia da ética dentro do serviço público muitas vezes está associada à ideia de programas que vão atuar diretamente sobre grupos de pessoas que não teriam ética ou que seriam corruptas. Muitas vezes as pessoas associam a ideia de busca da ética a uma caça personalizada a grupos específicos de pessoas que estariam envolvidas à corrupção. Na realidade, a busca do comportamento ético no serviço público faz parte de uma busca permanente, constante, de um comportamento que seja considerado ético para o conjunto dos cidadãos. Não se trata de um programa específico e temporário para determinados grupos, mas de uma busca constante e permanente na atuação do Estado. Esse comportamento ético é extremamente difícil, principalmente quando nós temos na nossa história brasileira uma tendência a relações pessoais,
a relações clientelistas, relações de troca, que favorecem essa individualidade, essa percepção de que o Estado só vai funcionar se o indivíduo tiver uma relação de proximidade com o agente público. Muitas vezes, o que nós atribuímos como ato corrupto ou antiético do gestor público é algo que é esperado por nós, a ideia de que o gestor público tem que favorecer as nossas relações de amizade, agir de maneira mais eficaz, mais ágil, porque nós somos amigos, próximos, conhecidos. E é muito comum que o cidadão procure um amigo para que tenha uma ação mais eficaz dentro do serviço público. Eu quero encontrar um amigo que é servidor público para que, naquela busca pelo serviço público, eu receba uma prestação do Estado mais eficaz, mais rápido, mais eficiente. Mais rápida, mais eficiente. No entanto, essa ideia tende a desvalorizar a ideia do comportamento ético, que implica em padrões, em condutas que devem ser seguidas pelos servidores em todas as circunstâncias, numa ideia de igualdade de tratamento, mas numa ideia de igualdade que busca a eficiência, de igualdade que busca a qualidade do serviço. Essa é uma busca constante e permanente não apenas do Estado brasileiro, mas de todos os estados, de todas as democracias no mundo inteiro. Agora, o professor Gustavo Feitosa comenta algumas propostas para melhorar o sistema de combate à corrupção. Várias estratégias podem ser desenvolvidas para combater a corrupção no país. Nós temos trabalhado constantemente em estratégias muito interessantes, com a valorização dos tribunais de conta, o aumento da transparência, o acesso à informação. No entanto, outros elementos podem ser valorizados mais intensamente. Um dos elementos é a mudança do sistema de financiamento das campanhas eleitorais. O sistema de financiamento das campanhas eleitorais, atualmente no Brasil, tende a criar uma relação perigosa e de dependência entre políticos e empresários, o que pode valorizar e privilegiar certos grupos empresariais que investem mais intensamente nas campanhas. Reformar esse sistema seria algo muito importante para combater a corrupção no país. Outro aspecto que pode ser desenvolvido é a reforma do judiciário, visando criar mecanismos de punição mais ágeis e eficazes sobre aqueles indivíduos que praticam a corrupção. Outra forma interessante seria criar mecanismos mais eficazes de escuta do cidadão, como a figura do ombudsman ou das ouvidorias, que vão ouvir o cidadão e tentar, dentro da gestão pública, não apenas combater o ilícito ou punir pessoas, mas buscar uma prática da gestão pública mais eficiente. Vários são os instrumentos, mas todos esses instrumentos passam por um aspecto central, que é a profissionalização e a valorização dos servidores públicos. A busca de uma seleção técnica do serviço público, de valorização de carreiras em que a maior qualidade, competência, eficiência sejam valorizados. Isso tudo modifica a maneira como o servidor público atua sobre o cidadão. E essa ideia de valorização da competência, da técnica, da eficiência produz também efeitos de combate à corrupção. São muitas as estratégias, essas são apenas algumas das estratégias desenvolvidas em vários países do mundo e o Brasil precisa encontrar o seu caminho atuando em várias frentes para combater a corrupção. Nesta parte da nossa videoaula, vamos aprender mais sobre os modelos de gestão no Brasil e como esses modelos evoluíram e exigem cada vez mais controle. A ideia geral desse fascículo é discutir as transformações na administração pública e as relações com o cidadão. Existe uma relação muito direta entre as mudanças nas expectativas dos cidadãos em relação ao Estado e aos processos de reforma. Esses processos de reforma modificam a maneira como o indivíduo se relaciona com as instituições públicas. E essas transformações vêm acontecendo intensamente dentro dos últimos anos, ao longo do processo de consolidação democrática brasileira e das transformações acontecidas no mundo globalizado. A relação entre o Estado e a sociedade dá origem às funções típicas da administração pública. O professor Gustavo Feitosa explica como essa relação pode ser problemática. Todo cidadão brasileiro sempre tem a sensação de que o seu dinheiro está sendo mal gasto.
A ideia de que os recursos públicos serviriam para prover serviços públicos envolve sempre uma expectativa, que no caso de nós brasileiros, uma expectativa que é mal correspondida. Nós pagamos impostos e esperamos mais. E sempre esperamos que o Estado melhore, se transforme e que os nossos recursos sejam gastos de maneira mais eficaz. Existe um processo de renovação e transformação do Estado brasileiro que busca melhorar o acesso do cidadão aos serviços públicos. Essa busca constante implica em transformações, nas quais muitos dos principais agentes são os agentes de controle, como os tribunais de conta. Nós buscamos aumentar o controle, aumentar a transparência, aumentar a participação, aumentar a vigilância do cidadão sobre a atuação do Estado e, com isso, melhorar o gasto público, melhorar o acesso do cidadão aos serviços públicos e, em última instância, ter uma percepção melhor sobre o retorno que nós recebemos daquilo que nós oferecemos na forma de tributos. Os modelos de gestão pública podem ser do tipo patrimonialista, burocrático ou gerencial. Vamos saber mais sobre eles. Apesar das nossas críticas constantes, o Estado brasileiro vive um processo de transformação e modernização sempre presente ao longo do século XX e do século XXI. Essas transformações têm graves obstáculos e o principal obstáculo dessa transformação é o patrimonialismo. Patrimonialismo implica uma relação do Estado com o indivíduo em que público e privado se confundem. A ideia de que o agente público, os agentes políticos, aqueles indivíduos que estão no poder, tratam o Estado como se fosse parte do seu próprio patrimônio. É difícil distinguir onde começa aquilo que é interesse da sociedade, interesse coletivo, e mero interesse particular e privado daquele que está no poder. A ideia do patrimonialismo é um conceito muito antigo, que não diz respeito apenas ao Brasil. Mas a transformação desse conceito, a superação desse conceito, implica na ideia de modernização do Estado, em busca de uma gestão burocrática mais eficiente. Essa gestão burocrática envolve um conceito chamado de burocratização. Isso, muitas vezes, lembra a ideia de burocracia, de Estado ineficaz, de coisa lenta, mas, na verdade, a burocratização implica na profissionalização dos agentes públicos. São pessoas que são escolhidas pelo mérito técnico, que vão realizar um serviço público em função de determinadas características técnicas, realizar aquilo que a lei determina e não realizar algo que envolve apenas o interesse privado e particular de pessoas ou de grupos. Em vários países do mundo houve um processo de burocratização e racionalização, e isso é um marco da transformação do Estado em todo o mundo, principalmente no mundo capitalista. Um Estado profissional, técnico, associado à transformação de uma economia que se expande e envolve todas as dimensões de nossa vida. O Brasil, no entanto, vivenciou graves dificuldades de superação dos seus modelos de Estado do passado, principalmente influenciado pelo patrimonialismo. Hoje em dia, nós trabalhamos com um conceito de Estado que está mais próximo à ideia de Estado relacionado à iniciativa privada, um modelo mais gerencial, em que o cidadão é visto como um portador de direitos, mas esse portador de direitos parece um pouco com um consumidor. É um cidadão que consome serviços estatais. E o Estado busca a máxima eficiência, o melhor uso do recurso público, assegurando a proteção dos direitos. É uma dimensão que não é igual à iniciativa privada, mas em muitos aspectos pode se assemelhar. A nova administração pública no Brasil é caracterizada por limites de atuação, uma vez que o setor privado ganha força. O professor Gustavo Feitosa comenta esse aspecto. Nós vivemos uma época nova, em que a reforma do Estado está movida por um espírito democrático. E essa condicionante essencial é algo importante para que a gente compreenda os processos de transformação. Nós vivemos um ambiente em que não se permite mais pensar a reforma do Estado de cima para baixo, mas a reforma de um Estado que está centrada na necessidade de proteger, defender e expandir os direitos dos cidadãos. É a ideia de democracia, de participação, de transparência como um instrumento central de reforma e guia da atuação do novo Estado brasileiro. Com a maior exigência da sociedade em relação à lisura da administração pública, surgem desafios para os gestores.
Vamos entender melhor. São vários os desafios para a gestão pública contemporânea. O primeiro deles é a democratização. Não se pode mais falar de transformação do Estado numa perspectiva autoritária, de decisão de cima para baixo. A ideia é exatamente o contrário, ampliar a participação do cidadão, que é o foco central das transformações do Estado. A participação do cidadão é um elemento que valoriza e qualifica a atuação do Estado. Quanto mais o cidadão participa, quanto mais ele se envolve, quanto mais informação ele tem para interferir nos processos políticos de decisão, maior é a chance da gente ter um Estado mais eficiente, que presta melhores serviços, que assegura mais o direito do cidadão. A profissionalização é um fator fundamental para a modernização do setor público. Veja por quê no comentário do professor Gustavo Feitosa. Outro desafio fundamental do novo Estado é a profissionalização. Nós vivemos numa realidade de complexas relações, de uma economia, de uma sociedade muito plural. É difícil, dentro desse ambiente, que o Estado ofereça todas as respostas. E o melhor caminho para isso, para assegurar estabilidade e respostas eficientes, é a busca de profissionais qualificados, profissionais que estudaram, se prepararam, que conhecem os diversos assuntos sobre os quais vão atuar. Essa profissionalização favorece a qualidade e a eficiência do serviço público e afasta velhas práticas clientelistas, patrimonialistas de favorecimento pessoal e individual, favorecendo uma relação igualitária e isonômica do Estado com os seus cidadãos. As novas tecnologias também se apresentam como forma de modernização da prestação de serviços para a coletividade. Outro aspecto fundamental são as novas tecnologias. Não se pode pensar o Estado contemporâneo atuando sobre o cidadão sem pensar o potencial da transformação das novas tecnologias sobre a vida social. Não há dimensão da nossa vida que não tenha sido transformada pelas novas tecnologias. E as novas tecnologias são aliadas, são instrumentos fundamentais para que o Estado se renove, se torne mais eficaz, escute mais o seu cidadão e melhore a maneira como o dinheiro público é gasto na oferta de serviços públicos. A busca por resultados e pela implementação de mecanismos de governança também passam a estar entre as prioridades da gestão pública moderna. Não se pode esquecer também que a atuação do Estado implica numa gestão que busque resultados. Muitas vezes nós temos a impressão de que os servidores públicos se acomodam, atuam de maneira, como nós chamamos, burocrática, numa visão negativa da atuação do serviço público, na visão negativa da atuação da burocracia. A ideia é mudar um pouco esse cenário, em que o gestor público, em que o servidor público passe a atuar buscando a máxima eficiência da sua função, o bom gasto público, o bom uso do recurso público, a busca da satisfação do cidadão. E isso é um desafio para todo gestor público, isso é um desafio para a reforma do Estado. Não se pode esquecer também dos mecanismos de governança e do controle de contas. É necessário pensar e repensar a maneira como são tomadas as decisões e como são feitos os gastos públicos. Nós estamos permanentemente aprimorando os mecanismos de controle e acompanhamento e aprimorando também os mecanismos de decisão política sobre o gasto. A decisão envolve aspectos mais complexos, não apenas as decisões internas, mas a participação. Esses são mecanismos, são instrumentos que visam aprimorar a atuação do Estado. São desafios postos aos cidadãos, aos legisladores, aos gestores, aos servidores públicos. Agora, o professor Gustavo Feitosa comenta as distorções e fragilidades da gestão pública no Brasil. Duas dimensões são essenciais para pensar as reformas do Estado brasileiro: o planejamento e a gestão. Qual é o projeto de país? Qual desenvolvimento nós queremos? Quais são os planos para o país? Como vai ser feito o gasto público? Como nós vamos arrecadar dinheiro? E como nós vamos utilizar esse dinheiro na forma de serviços públicos? Essas são dimensões essenciais que precisam ser equilibradas para pensar que reformas foram feitas e que reformas precisarão ser feitas. Muitas críticas podem ser feitas a esse processo. A primeira delas diz respeito à ideia de democratização. Não houve nesse processo verdadeira democratização
dos processos internos de relação do Estado com o cidadão. Não houve verdadeiramente abertura do Estado. Essa é uma crítica que nós vamos enfrentando e superando gradualmente. Outro aspecto importante diz respeito à gestão. Será que nós realmente transformamos a maneira como o gasto público é feito? A gestão dos nossos procedimentos, a maneira como o Estado brasileiro lida com os direitos do cidadão. Outro aspecto importante diz respeito à participação. Nós realmente estamos abertos à participação? Nós realmente criamos instrumentos eficazes de inserção do cidadão dentro dos processos de tomada de decisão política, de controle de gasto, de aprimoramento? São várias críticas, essas são apenas algumas das críticas que nós podemos fazer, mas é fundamental dentro desse processo estar sempre aberto para compreender como aprimorar o Estado brasileiro. Na videoaula de hoje você aprendeu conceitos importantes da administração pública, como a transparência e a accountability. Você viu ainda como as medidas de transparência modificaram o panorama da administração pública no Brasil. O nosso encontro de hoje termina aqui. Até a próxima videoaula do curso Controle Cidadão.